Como graduar a estenose pela análise hemodinâmica? Nós vamos utilizar o transdutor linear de alta frequência. Em algumas condições, podemos utilizar o transdutor convexo ou endocavitário. Nós vamos fazer o estudo completo, mas o que nós mais precisamos é quantificar o grau de estenose pelo Doppler colorido. Esta anatomia os senhores precisam conhecer, então nós temos a carótida comum, o bulbo, a carótida interna, a carótida externa. Como vemos aqui nesta imagem, começar com um bom modo B. Então essa é a tabela do consenso que nós temos, que vocês utilizam. Vocês muitas vezes não sabem de onde vem, ela vem desse trabalho aqui, tá? Quando nós temos uma velocidade na carótida interna, não temos placa, o exame é normal. Agora, quando nós temos placa e a velocidade estiver abaixo de 125 centímetros por segundo, eu vou dizer que a estenose é menor que 50. Nesse sentido, a ciência nos mostrou hoje que, apesar de tudo que nós vamos falar, a etiologia do câncer de ovário está paradoxalmente relacionada ao diagnóstico precoce. O câncer de ovário aqui também é o causa de morte por câncer em mulheres. E geralmente é diagnosticado tarde demais. Menos de 30%, vou repetir, pessoal, menos de 30% das mulheres com doença avançada sobrevivem além de 10 anos. Então, apesar da sua raridade, ele mata. E os trabalhos mais recentes, publicados em revistas como Science e Nature, dizem que ele, uma parte dele, não todos os cânceres, a origem é a trompa. E, portanto, a maneira de a gente fazer profilaxia seria tirar a trompa. O IOTA inicia em 1999, tem vários braços, e saímos da análise de um cisto simples ao câncer, a uma lesão sólida. Primeira publicação, que foi termômetro para todas as outras, ocorre em 2000, e 13 anos depois, nós já falamos na possibilidade de diagnosticar câncer. 13 anos depois, na possibilidade de diagnosticar câncer. Vejam, portanto, vocês fiquem atentos a esses slides, que todas as massas anexiais deveriam se enquadrar nessas 5 categorias. Tumor uninocular, em 0,6% pode ser câncer. Ele não tem septo, não tem área sólida. Tumor multilocular, quando tem mais que um ou um septo. Tumor unilocular com componente sólido é a ausência de septos completos e pelo menos uma área sólida. Tumor multilocular com componente sólido, presença de pelo menos um septo completo associado a pelo menos uma projeção sólida. E o tumor sólido, olha, aqui vale a pena, preste atenção. Aqui vale a pena a nossa análise. O tumor é considerado sólido quando pelo menos 80% dele for sólido. Depois surge o Doppler peniano com indução farmacológica. Introduzido na década de 80, é uma avaliação especializada e sofisticada da disfunção erétil. Avaliando influxo versus resistência, é um definidor de etiologia. Por definir etiologia, ele tem um valor prognóstico. Sendo uma ferramenta moderna e sofisticada, ao contrário de outros estudos que eram realizados, como arteriografia, cavernosografia de infusão dinâmica. E o objetivo do estudo é avaliar os parâmetros hemodinâmicos, bem como o relaxamento da musculatura lisa do tecido. Protocolo de redosagem, falando um pouquinho mais disso, então você pode escalonar. O paciente que é jovem, você não precisa usar drogas, começar com alíquotas muito altas. O paciente que já é prostatectomizado, diabético, idoso, você já pode começar com uma droga mais alta, sempre procurando a melhor. Aqui eu tenho a imagem no modo B, a sua medida normal é até 9 milímetros, e aqui um vídeo onde eu vejo a veia esplênica retropancreática, eu desço um pouquinho, aqui a aorta eu desço um pouquinho, vocês percebem, descendo, descendo, novamente aqui a veia esplênica retropancreática, aqui a junção, se eu desço pela junção e corro 90 graus, eu encontro a veia mesentérica superior paralela à veia cava inferior. Então, aqui um exemplo de patologia, uma veia mesentérica superior com calibre aumentado, porque tem hipertensão portal e um fluxo hepatofugal. Aqui o fluxo é fugal, ele está fugindo do fígado, por isso que ele está em vermelho, ele está se aproximando do transdutor, fugindo do fígado que está aqui embaixo, indo em direção à circulação colateral. Então,
Então, isso é um sinal de hipertensão portal. Nós temos sequências dinâmicas, são sequências cines, que me permite a avaliação do movimento fetal e da deglutição fetal, como um exemplo. Então, aqui vocês estão vendo nitidamente o coração e o feto deglutindo, um feto normal fazendo a deglutição. O que é importante nisso? Digamos que eu tenho uma suspeita de atresia de esôfago, né? Então, olha aqui que eu posso ver. O feto deglute, o esôfago enche, mas o líquido volta, né? Então, vamos ver aqui, ó. Olha lá. O esôfago aumenta o saco aqui e ele regurgita, né? E, além disso, vocês veem aqui o feto, olha, nitidamente regurgitando aqui, ó. Vocês veem o feto regurgitando. Então, eu estou fechando intraútero um diagnóstico de uma atresia de esôfago. Esse tipo de sequência pode ajudar também a avaliar o coração fetal. É claro que o eco é mais importante na avaliação, o ultrassom é mais importante nessa avaliação. Mas se eu tenho alguma dificuldade no ultrassom por algum motivo, por alguma limitação, eu posso também recorrer à ressonância magnética. Lembrando que isso não é feito de rotina durante um exame normal de ressonância, porque ele vai acrescentar 20 a 30 minutos a mais no exame, na avaliação do feto. Então, vamos lá. Quando a gente pega a literatura, o guidelines para avaliação do coração fetal mostra que a gente tem que fazer um screening para o coração, né? E aí, no que consiste esse screening? A gente vai avaliar as 4 cavidades, vai avaliar as 2 vias de saída e o corte do 3 vasos traqueia. E essa avaliação é parte de rotina do 2º trimestre da gestação, ou seja, no ultrassom morfológico de rotina, você tem que avaliar as 4 câmaras, as 2 vias de saída e os 3 vasos traqueia. Se você avalia só as 4 câmaras, que é o quadrinho ao lado, o que a gente tem? Quando você faz a avaliação das 4 cavidades, você vai ser capaz de diagnosticar em torno de 50% dos defeitos. No entanto, quando você inclui o corte das vias de saída e o corte do 3 vasos traqueia, a sua taxa de detecção ela vai subir para 75% a 90%. Tá? Então, é muito importante que no 2º trimestre da gestação, todo feto faça um rastreamento pelo ultrassom morfológico. E nesse rastreamento, você deve avaliar as 4 cavidades, as 2 vias de saída e os 3 vasos e a traqueia. Então, começando com as aplicações, eu vou começar a falar daquilo que é o mais comum do nosso dia a dia, né? Digamos assim, os carros-chefe de solicitações de exame. Cisto epidérmico é um dos mais comuns de solicitação de ultrassonografia de pele subcutâneo. Nada mais é que o cisto sebáceo, né? Da forma leiga é o cisto sebáceo. Ele é formado por inclusão de componentes da epiderme em outras camadas. E essas células da epiderme, elas continuam tendo aquele código genético que fala para produzir queratina, produzir sebo, produzir tudo. Mas está lá embaixo, está lá no subcutâneo ou está na derme. E isso vai fazendo uma verdadeira, um balão, né? uma formação expansiva de material orgânico, que quando a gente espreme, muitas vezes sai aquela massinha branquinha. E na ultrassonografia, ela tem um aspecto clássico. Pode mudar a ecogenicidade de hiper para hipo, para isoecogênico. Em geral, a gente consegue ver esse punctum, que é esse trajeto em direção à epiderme. Não tem vascularização, talvez uma vascularização em volta, né, periférica, mas não tem vascularização de permeio. Mas o importante do cisto epidérmico é que quando ele tem sinais de rotura, ou seja, quando o paciente já cutucou, já tentou espremer, e ele está inflamado, com sinais inflamatórios, ele pode se apresentar de formas bem esquisitas. E isso pode trazer dúvida, né? Complicação, assim, uma certa dificuldade no diagnóstico. Então, lembrar que o cisto epidérmico com sinais de rotura, ele fica assim, meio heterogêneo, mal definido, né? Um contorno mais não tão bem definido.
Bom, quando uma paciente inicia o pré-natal, existe uma tomada de decisão quanto ao rastreamento de aneuploidias. Essa paciente ela pode decidir não fazer nenhum teste, e isso é uma opção válida que tem que ser discutida. Então, sempre quando uma paciente comparece ao ultrassom morfológico de primeiro trimestre, como ultrassonografista, eu tenho que perguntar para essa paciente se ela quer a avaliação da insuficiência nucal e o cálculo do risco de aneuploidia, porque isso não é uma coisa compulsória, é uma coisa que tem que ser discutida com a paciente, e alguns pacientes vão decidir não fazer nenhum rastreamento durante a gravidez. A gente tem o extremo oposto, que são aquelas pacientes que desejam teste diagnóstico invasivo de toda forma, seja por idade materna avançada, profissionais de saúde que têm um grande conhecimento na área e, em consequência, têm preocupação, e essa é a medida diagnóstica, que é a biópsia de vílulo corial no primeiro trimestre, ou a amniocentese a partir de 15 semanas, que ao invés de rastreamento, vai nos dar diagnóstico quanto aos cromossomos fetais. Como rotina de exame de pelve, na verdade, a gente precisa da bexiga cheia como qualquer ultrassonografia de pelve. A questão é um desafio, às vezes, em pediatria em alguns momentos. De 0 a 2 anos, por exemplo, a criança não retém a urina, né? Então, muitas vezes a gente vai começar o exame, na hora que a gente abre a fraldinha, a criança urina. Então, requer um pouco de paciência e orientação, inclusive, dos pais, né? Pediatria, a gente não trata de um adulto pequeno, né? A criança tem suas peculiaridades. E, por isso, a gente tem que ter paciência e orientar os pais à importância dessa bexiga cheia, porque, às vezes, o que a gente precisa convencer não é só a criança, são os familiares, porque que, às vezes, a criança entra e sai mais de uma vez da sala de exame e a gente não termina o exame. Poxa, a criança entrou e saiu, porque o que está acontecendo? Só, então, acalmar os pais. Não é nada, é rotina do exame. A gente precisa da bexiga cheia para poder ter uma melhor visualização do útero e dos anexos. Então, vamos iniciar. O padrão ouro para diagnóstico de endometriose, que é uma doença que tem uma prevalência em torno de 5% a 10% da população, que é uma coisa enorme, ainda é a laparoscopia, certo? Entretanto, para o mapeamento e estadiamento, é uma coisa que não é tão gold standard assim, porque vocês veem, um caso como esse, onde a paciente tem uma endometriose toda bloqueada, você faz uma laparoscopia, você não consegue enxergar o que está além disso aqui. Então, para ter uma noção exata de o que fazer, aonde entrar e tudo mais, e qual cirurgião chamar, certo? Porque muitas vezes não depende apenas do ginecologista, depende do urologista, do proctologista, toda a equipe. Então, o papel da imagem entrou como fundamental recentemente, tá? Aqui está uma exemplificação, só um minutinho, aqui está uma exemplificação, por exemplo, se você tem uma endometriose aqui abaixo da reflexão peritoneal, que eu vou falar mais adiante, como aqui, no septo reto vaginal, você coloca um laparoscópio aqui na cavidade e você não vai ver essa lesão. Então, vai operar o que tiver aqui e essa lesão vai ficar aqui. Se o paciente tiver um quadro álgico decorrente disso, vai permanecer, porque simplesmente não foi visto. Então, é crucial hoje o papel, principalmente da ultrassonografia e da ressonância magnética. Esse estadiamento aqui é o estadiamento laparoscópico, que é um estadiamento antigo ainda, lá na década de 90, que eles dividiam em 4 estágios. Hoje em dia, o pessoal ainda continua descrevendo isso, mas não é uma coisa que tem tanta importância mais. Importa mais descrever onde estão as lesões, exatamente, e o que retirar, tá? Então, por que rastrear? Está aqui, essas causas, esses números são da OMS. São 2 a 5% das gestações acontece pré-eclâmpsia, 10 a 25% das pré-eclâmpsias acabam em morte materna, ou seja, até 1 em 4. É a segunda maior causa de morte materna no mundo e a primeira na América Latina. Mais de 99% das pré-eclâmpsias ocorrem em países em desenvolvimento. E nós temos uma realidade muito desigual no Brasil. 1 em cada 3 pré-eclâmpsias acaba em parto pré-termo. 1 em cada 5 partos pré-termos tem como causa a pré-eclâmpsia. Mais ou menos 500 mil
Então, 500 mil de recém-nascidos morrem ao ano em consequência de ou parto prematuro ou complicações em consequência da pré-eclâmpsia. E 76 mil mulheres, sem falar no que não é notificado, né? Existe em muitos lugares o problema da subnotificação, que agora a gente está convivendo diariamente com isso na televisão. E no Brasil? No Brasil, esses são dados de 2017 do SUS, nós tivemos 2.900.000 e poucos nascimentos, 1.718 óbitos maternos relatados, né? E desses, 43% foram por 3 causas: hipertensão arterial, pré-eclâmpsia ou eclâmpsia, morte relacionada a parto e hemorragia pós-parto, que normalmente, mundialmente, é a maior causa de morte materna. No Brasil, ficou restrita a bem menor percentual do que as síndromes hipertensivas. Então, é o que mais mata as gestantes no Brasil, as mães no Brasil. E em adolescentes, esse número chega a ser 50% das mortes maternas causadas por pré-eclâmpsia. Recordar é viver, vamos voltar um pouquinho na fisiologia, né? As uterinas, as pacientes não grávidas, as artérias uterinas são artérias de alta resistência, a gente viu na aula da Renata como era a alta resistência, inclusive muito mais alta na infância, né? E elas têm as uterinas, as arqueadas, as espiraladas, então elas vão entrando e você tem o miométrio e você tem a luz. Elas têm uma túnica muscular muito proeminente, né? Elas são vasos de alta resistência. E tem o formato característico, né? Uma incisura com a diferença de sístole e diástole, né? Uma diástole baixa, uma sístole alta. De 6 a 12 semanas de gravidez, acontece a primeira invasão trofoblástica, em que o trofoblasto invade esse leito uterino e começa a se livrar da camada muscular, das células musculares. Começa a preparar esse leito uterino para a adesão placentária, começa a ocorrer a penetração do trofoblasto para que otimize as trocas, otimize essa troca sanguínea. E depois de 12 semanas, entre 14 e 20 semanas de gravidez, acontece a segunda invasão trofoblástica, em que você tem essa mudança da não grávida para a da grávida. Você quase não tem mais células musculares na parede do vaso, você tem uma vasoplegia local e você tem, inclusive, a partir no terceiro trimestre, você tem um aumento do calibre das uterinas também. E ele se torna, portanto, não existe um formato de onda fixo ou um valor fixo de resistência ou impedância da uterina em toda a gravidez. Ela vai corresponder às alterações fisiológicas. Então, no primeiro trimestre, na não grávida, mais ainda resistência. No primeiro trimestre começa a cair essa resistência durante a invasão trofoblástica e aí, a partir da segunda onda de invasão trofoblástica, a gente espera vasos de baixa resistência. E quais são os tipos de pré-eclâmpsia que a gente vai caracterizar?